Muito bem, queridos. Nós, então, já lemos partes da história, da narrativa, na qual Deus traz sobre a terra o dilúvio. E vimos que Deus, no meio dessa história, Ele lembra-se de Noé e lembra-se da sua aliança, conforme Ele mesmo faz com o seu servo. Na história do dilúvio, nós temos a sequência, a clara continuidade da história do livro de Gênesis, naquele quádruplo tema, que é a história da Escritura, da Bíblia como um todo. Criação, queda, redenção e, finalmente, a consumação. Em domingos passados, nós estudamos, então, a respeito dessa grande história da Bíblia. E nos primeiros capítulos, nós vemos como Deus mostra o seu caráter, mostra de si mesmo na criação, ao não só fazer todas as coisas no seu lugar de maneira perfeita, mas ao criar também o homem que deve espelhar a sua imagem, tendo feito o homem criado à imagem e à semelhança de Deus. Vimos que Deus colocou na sua criação um padrão, e esse padrão de Deus é o padrão da perfeição, no qual Ele, tendo feito todas as coisas, olhou para aquilo que fez e Ele mesmo conclui e narra na sua palavra que era bom. Assim Deus faz a sua criação, e Ele então estabelece para nós, aqueles que foram criados à sua imagem, conforme a sua semelhança, inclusive um padrão de bondade naquilo que devemos fazer, nas coisas que devemos desenvolver, no cuidar e no guardar do jardim, e no expandir o jardim, no fazer com que esse jardim chegasse então até os confins da terra. Estudamos também que o homem rebelou-se, e ao rebelar-se, o homem cai da sua condição inicial, e ao cair da sua condição inicial, ele se torna um opositor à verdade de Deus. Vimos que a queda, quando o homem resolveu rebelar-se contra o Criador, afetou todas as áreas da vida, todas as áreas da existência humana. Nós vivemos num mundo caído, no qual os efeitos do pecado são devastadores. Eu não conseguia me lembrar de outra coisa ontem, enquanto visitávamos aquela instituição que cuida daquelas crianças com paralisia cerebral. Os efeitos devastadores da queda e do pecado no mundo no qual nós vivemos são terríveis. Estudamos os mecanismos da queda, como o inimigo, aquele que primeiro rebelou-se contra Deus, Satanás, expôs diante dos nossos primeiros pais
um sistema de atração ao pecado que fez com que eles trocassem a sua fé em Deus por uma outra fé. A fé na verdade pela fé na mentira e todas as consequências disso. Mas junto no mesmo capítulo que nos narra a queda, nós vemos a manifestação e a expressão da graça de Deus. Deus volta-se para o homem, e ao voltar-se para o homem, o chama, o confronta, pergunta a ele no jardim: onde estás? O que é que você fez? Sabendo onde ele estava e o que ele tinha feito. Para que o homem, uma vez confrontado, pudesse ser fruto e alvo da graça de Deus, que também é explicada no capítulo 3 do livro de Gênesis, quando Deus faz uma promessa de que a mulher teria um descendente, e esse descendente da mulher seria usado por Deus para destruir a serpente e a sua própria descendência. Então Deus começa, no mesmo episódio da queda, a revelar a sua redenção. O homem então reage àquilo que Deus faz, reconhece o seu pecado, e a partir daí nós vemos uma continuidade da obra de Deus, por meio das chamadas duas sementes: a semente da serpente e a semente da mulher. Como Deus vai continuar o seu projeto e o seu plano de redenção por meio das gerações que vão se seguir, nessas duas sementes, uma opondo-se à obra e ao desígnio de Deus, e a outra aprendendo a fazer a vontade de Deus. Na última exposição, então, nós lemos no começo do capítulo 6 que essas duas sementes se encontram. Elas se misturam. O mal se multiplica sobre a face da terra. O texto diz que Deus arrepende-se. Nós estudamos extensivamente essa ideia e esse conceito de Deus arrepender-se como uma linguagem figurada, na qual Deus resolve, Deus determina que ia exterminar a raça humana da face da terra. Mas nisso, de novo aparece a história da graça. E então o texto que terminamos no último domingo, ele declara exatamente isso. E Noé encontrou graça diante de Deus. E aqui fica a nossa primeira grande lição. Se não encontrarmos a graça, os homens que passam pela sua história, nesse mundo, nessa terra e nessa vida, e não encontram a graça, eles não têm salvação. Eles não viverão satisfeitos, porque eles não encontrarão o seu propósito nesse mundo. Deus nos criou para glorificar o nome dEle, e nós precisamos aprender a fazer isso durante a nossa existência. Antes de entrar então na história, eu queria orar mais uma vez. Pai bendito, nós te agradecemos pela tua santa palavra. E rogamos agora, ó Deus, que encha nosso coração de grande temor diante do Senhor, para que nós possamos manifestar a tua verdade, para que nós possamos, ó Deus, crer na tua verdade, para que nós possamos, ó Deus, nos dobrar perante a tua verdade e ser libertos por ela, porque só a verdade encontrada no teu Filho Jesus pode nos libertar. Guarda-nos dessa maneira, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Certamente, queridos, estudar uma narrativa e tentar fazer isso que eu vou fazer hoje com vocês, tentar entender a narrativa toda de uma vez só, como vamos fazer hoje pela manhã, é um grande desafio. Nós temos várias tendências ao fazer a nossa leitura da Bíblia, que são tendências que podem nos levar ao erro.
a mais comum, a mais normal, por assim dizer, é tentar ler uma história da Bíblia como se ela tivesse sido escrita na nossa geração. Os povos, eles desenvolvem suas línguas, suas maneiras de comunicar, e eles desenvolvem a sua maneira de expressar a sua arte por meio da literatura. Então, a obra do livro de Gênesis, que é uma obra e um relato histórico, não é para ser lida por nós da mesma maneira como nós lemos um relato histórico escrito no nosso século ou no século passado. As pessoas não concebiam as histórias da mesma maneira que nós concebemos. Nós temos maneiras variadas de contar histórias, esse é o meu ponto. E nós encontramos na narrativa bíblica algumas coisas interessantes. Então, eu vou tentar no começo agora mostrar para vocês o que é que está por trás da história, que nós chamamos de narrativa, da estrutura da narrativa, para a gente entender a história como um todo. Por exemplo, os capítulos 6, versículo 9, até o final, versos 18 e 19 da história de Noé, eles têm essa estrutura. Se vocês observarem, não é, essa sequência de A, B, C, D, E e a volta, não é, as correspondências, você vai perceber que a estrutura da narrativa é uma estrutura que nós chamamos de quiástica. O que é um quiasmo? Um quiasmo vem de uma letra grega, o qui, que seria parecido com o nosso X. Então a história ela forma um X. Se você pegar aqui não é, e traçar as duas partes, você vai ver que a história ela tem uma forma que a gente considera quase que gráfica. E ela tem um alvo, ela tem um objetivo, aquilo que encontra-se exatamente no centro da história. Deus lembrou-se de Noé. A partir do momento em que Deus lembra-se de Noé, a história começa a caminhar para uma solução. Então, quando você vai escrever uma história ou narrar uma história, você precisa colocar o desenvolvimento dessa história de uma maneira que ela atraia os ouvidos, atraia os olhos do leitor, e ele então perceba o que é o centro, qual é o ápice, qual é o momento mais tremendo da história. Quando a gente escreve uma história hoje, a nossa história ela tende a ser linear e atingir um ápice no final. Aqui nas narrativas bíblicas, várias delas têm essa estrutura. Quando chega no meio, você encontra o problema que estava sendo relatado na narrativa como um ponto de tensão ser resolvido por um personagem da história, de maneira que aquela história termine positivamente. É óbvio que o principal personagem daquilo que a gente chama de história de Noé é Deus, e não Noé. Essa é a primeira coisa. Então, se você for ler a história de Noé, pensando em avaliar Noé, pura e simplesmente, você vai ter uma decepção. Porque esse indivíduo que é apresentado no primeiro momento como um homem íntegro, reto e justo, lá no final da história, o que acontece com ele? Ele pisa na bola, ele peca, de maneira feia, nós diríamos. Exatamente por isso o autor bíblico faz questão de nos apontar para quem é o principal ator na narrativa e na história bíblica. Normalmente essa história parece ter essa estrutura. A história começa nos contando do ambiente, nos narra o incidente preliminar, e Deus então decide destruir
é o incidente causador de uma tensão. E aí então, à medida em que você vai lendo, Noé, a tensão na história vai aumentando. Noé faz a arca, Deus manda entrar na arca, chovem, os animais entram, as fontes do abismo, as comportas do céu, chove 40 dias. Existe todo um desenho na narrativa, até que o dilúvio se consuma e as águas estão ali por 150 dias. E então Deus lembra-se de Noé. E aí o que começa a acontecer? Sopra um vento, fecham-se as fontes e as comportas dos céus, as águas começam a escoar, Noé manda os animais, o corvo, depois a pomba, aparece a terra seca, até que Deus manda Noé e a sua família e os animais saírem da arca, e no final Noé edifica um altar ao Senhor. E aí as célebres palavras: nunca mais vou destruir a terra com um dilúvio. E Deus então estabelece a sua aliança, ou confirma a sua aliança, faz uma promessa, coloca um sinal daquilo que haveria de ser. Essa narrativa ela é ainda mais complexa do que nós podemos imaginar. Na verdade, os pontos de ligação entre o começo e o fim da narrativa são muito precisos. Você vai conseguir, se observar essa sequência que está sendo aí projetada, que cada história ou cada momento da história, ela tem uma correspondência entre esse centro, quando Deus lembrou-se de Noé e as coisas todas acontecem para chegar numa conclusão. Então isso é o que está na história. Eis a história de Noé. A Escritura diz que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e que Noé finalmente era um homem que andava com Deus. Ora, o que significa um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos? Será que ele era um cara mais legal, um cara menos ruim, um cara que não pecava de jeito nenhum? E a gente sabe pela nossa teologia bíblica como um todo que isso não é fato, isso não é verdade. Nós sabemos que a justiça e a integridade que encontram-se nesse personagem da história, elas são só possíveis por causa daquele final da narrativa anterior, quando o texto nos diz que Noé encontrou, capítulo 6, versículo 8, Noé achou graça diante do Senhor. Noé é fruto da graça. Essa é a primeira parte que nós temos que entender. Não é possível viver nesse mundo diante de Deus sem que sejamos obra da graça de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, o texto diz que Noé andava com Deus. E nós já vimos essa ideia dessa metanarrativa bíblica, né? Dessa narrativa que está na Bíblia toda, que é a narrativa de andar com Deus. Onde é que essa ideia aparece a primeira vez? A primeira vez aparece no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus vem ao jardim para encontrar-se com o homem, para andar com ele. E naquela ocasião, naquele momento, o homem não aparece. Esconde-se de Deus, foge da intimidade de Deus e afasta-se de Deus. Mas Deus vinha ao jardim para andar com a sua criação, a sua imagem, a sua semelhança. E nós já vimos anteriormente que esse é o projeto de Deus que nós podemos chamar de vida cristã, vida espiritual. O que é vida espiritual? Vida espiritual é andar o meu dia a dia com Deus. Você vai perguntar para muita gente o que é vida espiritual. Não, vida espiritual é ir na igreja de vez em quando, ouvir um sermão, dar a minha contribuição, dar o meu dízimo, fazer caridade. As pessoas imaginam isso. A Escritura diz e nos ensina que o projeto de Deus é que nós andemos cotidianamente com Ele. Ora, Noé andava debaixo da graça de Deus, gerou 3 filhos, isso é importante, porque Deus havia dado a bênção lá no começo. E qual era a bênção? Sede fecundos. Ele teve os seus 3 filhos. Nós temos que
parar de achar que fecundidade é um fenômeno natural, para entender que é algo sobrenatural. Deus é quem é o doador da vida, ainda que a gente tenha todas as explicações biológicas de como acontece isso. Deus dá a vida e Noé gera 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. E Noé coloca esses 3 filhos para viver num mundo complicado. Um mundo onde havia corrupção plena. Diz o texto no verso 12 do capítulo 6 que a terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Percebe a ligação de caminho e andar? Percebe a ligação, por exemplo, lá com o Salmo 1, que a gente não deve andar no conselho dos ímpios? Pois era o que estava acontecendo aqui. Os homens haviam se tornado uma comunidade de ímpios, naquela mistura indesejável entre a semente da mulher e a semente da serpente. Então o mundo agora vive num estado de corrupção. Noé gera filhos e de repente ele está numa situação em que seus filhos vivem no meio dessa geração corrompida, dessa geração corrupta. É então que o texto narra que Deus resolve. Verso 13, então disse Deus a Noé: Noé, eu resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deus então resolve exterminar essa maldade, exterminando o homem. Porém, essa expressãozinha é muito preciosa, irmãos. Verso 18, o texto diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Essa aliança de Deus, ela vai se desenvolver. Está aí no verso como ela vai acontecer. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Essa é a primeira vez, irmãos, que a palavra aliança aparece na Bíblia. Primeiríssima vez. Palavra inédita na narrativa bíblica. Vai aparecer no Antigo Testamento quase 300 vezes, em diferentes circunstâncias e situações. Quando uma palavra aparece a primeira vez na Bíblia, eu tenho que fazer a pergunta: o que ela significa, para entender como trabalhar com ela e entender todas as suas implicações. O que é uma aliança? Nós, na nossa cultura contemporânea, ainda, em alguns casos, usamos uma aliança. Aqueles que são casados, aqueles que são noivos, para falar de um compromisso ou para falar de um pacto que foi feito, por enquanto, a gente ainda pode até dizer, a maioria, entre um homem e uma mulher. Entre um homem e uma mulher. A pergunta é: o que é uma aliança de Deus? Ou o que é uma aliança com Deus? Primeira coisa, nós sabemos pelo contexto da Bíblia como um todo, que essa é uma aliança que nós chamamos de monergística. Não é palavrão, não se preocupem. Significa uma aliança que vem de um lado para o outro. Eu sou casado e para eu me casar com Dona Denise, eu e ela precisamos fazer um acordo sobre como seriam as coisas. Deus não precisa fazer acordo nesse sentido. Eu precisei convencê-la a casar comigo. Não foi fácil. Não foi fácil, certo? Mas eu consegui. Deus não precisa convencer ninguém. Ele estabelece os termos, ele diz como as coisas serão, ele fala como as coisas vão funcionar,
e diz: vocês são minha criatura, feitos à minha imagem, conforme a minha semelhança, e vocês vão viver bem se fizerem assim. Então essa aliança monergística, ela envolve dois lados. Um lado estabelece os termos para o bem, por amor, para que essa outra parte da aliança possa viver bem e cumprir o seu papel. É assim que Deus trabalha com o ser humano. Ele não perguntou lá no começo se o ser humano queria viver em aliança. Aliás, nós fazemos isso com os nossos filhos, não fazemos? Um filho pode chegar um dia e dizer para o pai assim: eu não pedi para... Já ouviram essa expressão? Já, né? Aquela revolta adolescente, a gente fala assim: mas eu não pedi para nascer. O seu nasceu? Você não tem direito a falar nesse processo. Aliás, os filhos têm uma certa mágoa com os pais. Por exemplo, pelo nome que a gente dá para eles. Tem filhos que reclamam de serem chamados de Avner. Imagina, um nome bonito desse, não é? Mas ele não teve opinião no nome que ele ia receber. Ele pode até ir lá no juiz e tentar mudar de nome, mas ele recebeu esse nome de maneira monergística, num certo sentido, do pai e da mãe. Uma aliança, ela envolve o estabelecimento de um laço. No caso da aliança divina, é um laço de amor. Deus fez esse laço de amor com os nossos primeiros pais se revoltaram contra Deus, quebraram a aliança, e Deus graciosamente retrabalha o ser humano para que ele possa receber e viver dessa aliança. Então a aliança prevê os benefícios que Deus quer nos dar e desenvolver, e uma aliança é sempre fruto da graça. Então no capítulo 6, ainda verso 22, assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Uma aliança, ela tem lei. Não existe aliança sem lei. Toda aliança tem lei, inclusive a aliança do casamento. Vocês concordam como é que vão viver. Um casal tem que concordar antes. Eu costumo dizer, olha, o combinado não sai caro. Acertem as coisas, combinem, orientem as coisas para que vocês possam viver bem. Existem aquelas chamadas leis do amor. Eu e Denise somos casados há 25 anos. E se a gente fosse escrever todas as leis do nosso casamento, eu posso usar aquela hipérbole de João, não é? Não caberia, né, em todos os livros. Todas as coisas que ela manda eu fazer, não é? São chamadas leis do amor. Okay? É assim que funciona. Elas, na verdade, não estão escritas. Eu costumo dar o exemplo de que ela nunca determinou o horário que eu tenho que chegar em casa. Mas ai de mim se eu chegar na hora errada. Não é assim? Nós sabemos. São as leis do amor, são as coisas que nós entendemos ao longo da vida e da história que mantêm o nosso compromisso de amar um ao outro. Ora, Deus estabelece para nós as maneiras como nós vamos mostrar que nós o amamos, apreciando, gostando, abraçando a lei dele. A lei para o cristão, ela é motivo de amor, porque ele me deu essa lei para que eu viva bem. Fruto do quê? Da graça. Sempre que a minha obediência à lei de Deus não for fruto da graça, ela torna-se o quê? Legalismo. E o legalismo, ele é consumidor, ele é cheio de morte. Então nós conhecemos o personagem que dá nome à história, mas na verdade o que acontece é que na história o personagem é Deus, e ele estabelece uma aliança que eu costumo dizer, uma aliança de continuidade. Eu não vou entrar nos detalhes, mas esse texto pode ser facilmente traduzido aqui no verso 18, contigo, porém, continuarei a minha aliança. A palavra que está aí na língua original, em outros lugares, no próprio livro de Gênesis, é traduzida como continuar. Então, se você entende que já havia uma aliança,
e que essa aliança agora, ela é mais uma vez trabalhada, ela é uma aliança não nova, feita com Noé, mas uma aliança de continuidade com esse que é aquele que Deus escolheu para recomeçar a história da raça humana. Então vamos ver como é que funciona a história per si, a tensão da história. Ora, a tensão da história ela vai acontecer no grande feito de Deus que nós chamamos de dilúvio. O dilúvio, existem estudiosos e estudiosos que trabalham tentando detectar como é que ele foi, como é que ele funcionou, que tanto de água tinha, que tanto de água não tinha. Esse não é o nosso propósito no sermão. Depois nas perguntas e respostas eu sei que vocês vão me sacrificar, não é? Mas aqui o nosso propósito é entender que há um processo de salvação. Veja aí, Noé e seus filhos e os animais entram na arca. No ano 600 da vida de Noé, no dia 17 do segundo mês, tem dia, data, horário, romperam-se as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram e caiu uma chuva que nunca antes tinha caído, e nesse mesmo dia eles entraram, Noé, seus filhos, Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E o texto diz assim: e o Senhor Jeová fechou a porta após ele. Esse é um detalhe importante da narrativa. O personagem principal da história é que fecha a porta. Deus diz: constrói a arca. Eu não tenho a menor dúvida de que a construção da arca per se foi cheia de coisa sobrenatural. Construir aquele barco daquele tamanho, os estudiosos dizem 130 metros, outros dizem um pouco mais de comprimento, não é? 17 metros de altura, um caixão imenso de madeira, naquele tempo, naquela época, naquelas condições, certamente foi uma coisa difícil de ser feita. Mas o ponto do narrador é que Deus, tendo instruído que a arca fosse feita, 3 andares, com quartos e etc., é que no final da história, quando eles entrassem, Deus fecharia a porta. Esse é um ponto importante. É Deus o preservador. Aliás, a preservação de Deus, ela vem de várias maneiras. Ela vem, primeiro, numa ordem inusitada, de mandar construir uma arca num lugar que aparentemente não tinha inundações. Imagina as pressões de Noé, homem reto, justo e íntegro, que andava com Deus, e as piadinhas que saíam nas mídias sociais da época. Noé, louco, está fazendo um mega empreendimento no meio do nada e para nada. Imagina o homem justo, reto e íntegro, e cheio de fé que era Noé, sofrendo as pressões de uma geração que havia se corrompido completamente. Quando Noé entra, a providência de Deus age. Interessante, às vezes nós queremos ver a providência de Deus, mas nós queremos ver a providência de Deus na nossa desobediência. Essa é a nossa tolice. Deus, eu quero ver a tua providência, mas eu quero ver na desobediência. Observem que existe uma sequência clara no texto. Noé fez, Noé obedeceu e a providência agiu. Nós podemos aplicar esse conceito, por exemplo, para a oração. Nós queremos aprender a orar as nossas orações de ação de graças, quando nós não queremos aprender a fazer as nossas orações de verdadeira petição diante de Deus. Quando nós não queremos andar corriqueiramente todos os dias com Deus, e de repente, lá no meio de uma hora, de uma necessidade, a gente lembra de Deus e fala com Deus: Deus, é o seguinte, estou sofrendo aqui uma pressãozinha, um probleminha, será que agora não dá para o Senhor lembrar-se de mim? Isso não é plano espiritual, isso não é vida espiritual. Vida espiritual é um caminhar em obediência diante de Deus. Inclusive fazendo coisas que parecem aos olhos dos homens
loucas. Como construir uma arca em obediência à voz de Deus, voz que os outros não tinham escutado, não tinham ouvido. Eles entram na arca e a providência de Deus age. O Senhor fechou a porta. A maldição se cumpre, as águas sobem. A tensão da história cresce. Verso 21, pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. E o texto continua no verso 23, finalzinho do verso 23, e disse: ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Pensa, quantas coisas poderiam sair dessa situação? Noé podia falar assim: Senhor, me largou aqui sozinho. E ainda tem um filho complicado e minhas noras, imagina. Essas moças, viu? Parece que não tiveram educação em casa. E provavelmente não, porque se todos haviam se corrompido, a educação delas também não devia ter sido uma educação muito boa. Mas Noé é sustentado pela graça. E as águas permaneceram durante 150 dias sobre a terra. Vai contando o tempo aí. Meu Deus, essa arca aqui está ficando intolerável. As coisas estão ficando difíceis. Prováveis paciências esgotadas. O texto não fala disso, mas a gente até imagina alguma coisa ou outra. O fato é que nós precisamos aprender que em toda a situação e em toda a adversidade, nós apenas sobreviveremos se formos sustentados pela graça de Deus. Como é que a história se resolve? A resolução da história é o grande feito de Deus. Ele fez o grande dilúvio e ele seca o dilúvio. Esse é o centro da nossa história. Capítulo 8, versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé e dos animais domésticos que com ele estavam na arca. E Deus fez soprar um vento sobre a terra. E então as águas baixaram. Será que Deus lembra de você, querido? Será que Deus lembra de Felipe, de Rafael, da dona Diva? Será que ele sabe quem é o Ângelo, o Cláudio? Será que Deus é assim? E é isso que a história nos lembra. Que o nosso Deus é um Deus que olha, que nosso Deus é um Deus que lembra. E que no meio das dificuldades é um Deus que nos acolhe pela graça. Aliás, essa história de Deus lembrar-se, ela vai repetir-se na Escritura várias vezes. Às vezes parece que Deus esqueceu-se. Aliás, o povo entrou lá para o Egito, é a sequência da história do Gênesis, e eles passaram lá 400 e tantos anos, ou quase 400 anos, até que a Escritura diz que o Deus o quê? Deus lembrou-se. Esse é o Deus que continua a fazer isso. E ele lembra-se do quê? Ora, ele lembra-se do seu pacto, ele lembra-se da sua aliança, ele lembra-se das suas promessas, ele lembra-se do seu próprio povo. Por quê? Porque Deus tem um propósito na sua história, que é exatamente fazer continuar a sua aliança. Porque ele estabeleceu para si um povo que ele cuida, um povo que ele preserva. E
E a nossa história então continua. Aconteceu então que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas secaram de sobre a terra. Então Noé abriu um buraco lá na cobertura da arca e olhou, e eis que o solo finalmente estava enxuto. Aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: Noé, sai da arca. E contigo tua mulher, teus filhos, as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos. Para quê? Para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Ouviram isso antes aonde, queridos? Capítulo 1, versículo 28, para o ser humano, e nos outros versículos, quando Deus ordenou que essas coisas acontecessem com toda a criação. Por isso disse, é uma aliança de continuidade. Deus continua o seu projeto inicial. Deus quer que aquelas coisas boas que Ele criou se estabeleçam sobre a própria face da terra para trazer glória ao seu nome. Noé obedeceu. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca os animais, os répteis, as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. E aí então, Noé, em obediência, cultua a Deus. Levantou Noé um altar a Jeová, e tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Deus havia mandado entrar um casal de cada animal, mas dos chamados animais limpos ele mandou que entrassem 7. Para que o holocausto, que é a oferta inteiramente queimada, pudesse subir. E Jeová aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todos vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. E nós vivemos assim até hoje. Num mundo que apresenta instabilidades, é verdade. Estamos enfrentando uma seca terrível e chuvas copiosas no sul. Mas a gente pode olhar e ver que as coisas continuam a funcionar. Quando a gente lê uma história bíblica, queridos, o grande ponto é entender quem é que está por trás da história. E entender para que Deus realizou essa história. E aqui então nós vamos ver a essência da aliança de Deus. Eu vou ter que fazer mais um sermão nessa perícope, né? nesse texto, que vai ser no capítulo 9. Mas hoje eu queria chegar aqui nos pontos fundamentais que concluem a nossa história. Disse também Deus a Noé e seus filhos: eis que eu confirmo a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com os seres viventes que estão convosco. Todas as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Eu confirmo a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra,
e nelas aparecer o arco, então eu me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. O que te chama a atenção quando esses textos são lidos? Quais são os pontos? Eu dei a cola, está em negrito. Deus lembra. Deus lembra porque Ele sabe dessa aliança que Ele confirma com o seu povo. Ele coloca um sinal. E a gente imagina, puxa vida, toda vez que eu olhar para o arco, todas as vezes que eu olhar para cima, e todas as vezes que ele aparecer, eu vou me lembrar da aliança. Deus diz: não, quem lembra sou eu. Eu não esqueço da minha aliança. Porque ele sabe que o Mauro esquece. Ele sabe que nós temos mentes corrompidas pelo pecado. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas instabilidades e incapacidades, mas Deus não esquece. Ele coloca um sinal e ele diz: eu vou ser o Deus de vocês e vocês vão ser o meu povo. E você, querido, você foi chamado para ser povo de Deus. E ser povo de Deus não é algo inconsequente. Ser povo de Deus significa fazer parte da história de Deus. Significa que você está aqui e você tem um propósito diante de Deus. A grande pergunta é como é que você vai realizar esse propósito. Eu tive uma longa conversa essa semana, por WhatsApp, se é possível ter uma longa conversa por WhatsApp. Em que a pessoa, ainda nova, me dizia assim: eu quero amar a Cristo, eu quero viver ao lado de Cristo, eu quero servir ao Senhor, mas eu acho que eu não sou nada. Eu não vejo propósito. Eu vejo o senhor, pastor, o senhor faz isso, faz aquele outro, mas eu não sei, eu não faço nada. E a minha resposta foi: primeiro, fica frio, você ainda é novo. Deus começou a fazer essas coisas com Noé, ele tinha 600 anos. Fica tranquilo. Você tem 20. Eu tenho 50. As minhas lutas são as mesmas suas. Você que é novo e que tem vontade, sede, anseio por Deus, não se iluda. Os mais velhos que estão aqui têm as mesmas lutas que você tem. Provavelmente com os mesmos pecados que você luta. E aí eu disse: você está na universidade, sabe como é que Deus quer glorificar o nome dele com você aí na escola que você se encontra? Seja um bom estudante. Dê um bom testemunho. Seja um bom pai. Seja uma boa mãe. Seja um bom vendedor. Seja um bom advogado. Seja um bom funcionário. Seja um bom patrão.
Deus não quer que você chame, a não ser que venha uma mensagem muito exclusiva e específica para você. Deus não quer que você construa uma arca, nem que você encha a arca de bichos, mas Ele quer que você viva uma vida regular diante dEle, no meio de uma geração corrompida, na qual você vai fazer as coisas que Noé fez. Não construir a arca, mas viver em obediência, debaixo da graça, fazendo as coisas que Ele te chamou para fazer. E quando você achar que está sozinho no mundo, talvez Deus naquele dia coloque o arco no céu e te lembre. Quando Ele colocar o arco no céu e te lembrar, você vai lembrar de uma coisa: Ele já lembrou. Porque o nosso Deus, Ele nunca esquece. Essa é a história da aliança de Deus com seu povo, queridos. Deus estabeleceu uma aliança com os nossos primeiros pais e disse: eu amo vocês, eu vou ser o Deus e Pai de vocês, e vocês vão ser os meus filhos. Nós conhecemos na história bíblica que o homem quebrou essa aliança, usou seu arbítrio, usou sua vontade, não exercitou a fé no Deus amoroso, trocou a fidelidade em Deus pela palavra de Satanás. Deus, na sua bondade, usou de misericórdia, trouxe graça, substituiu a maldição. E Ele até hoje, queridos, mantém a sua graça e misericórdia, apesar da maldade do homem. A história do dilúvio e a preservação de Noé e da criação são a lembrança que devemos ter. O propósito de Deus continua o mesmo. Ele diz: eu vou ser o Deus de vocês, e vocês vão ser o meu povo, e as suas gerações vão me glorificar. Eu olho para a história da redenção, 2000 anos depois da vinda de Cristo, e eu olho para vocês aqui e eu falo assim: não é que Deus estava certo? Não é que a história continua? Não é que Deus salvou pessoas? Não é que Deus arrancou pecadores no meio da morte e trouxe para a vida? Não é que Ele é bondoso? Não é que aquela história da arca funcionou mesmo e Ele nos preservou? Não é que aquilo apontava e simbolizava Cristo para que eu pudesse ser salvo? Então, querido, o que é que nós temos que fazer? Alguns textos do Novo Testamento nos lembram essas coisas. Pedro, escrevendo ao seu público, diz: ora, Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo e às trevas, reservando-os para juízo. Essa é a primeira coisa que nós não podemos nunca esquecer. Deus é um Deus de juízo. Deus é um Deus de juízo. Ele é justo juiz. E o texto continua: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Deus é um Deus que preserva. Se você está aqui hoje, nessa manhã, é porque de alguma maneira Deus te preservou. De alguma maneira Deus te cuidou. De alguma maneira Deus lembrou-se para que você pudesse ser salvo. Então a exortação é essa que continua em 2 Pedro 3. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. E só tem um jeito de você escapar daquela mesma morte do dilúvio. Deus falou que não vai ter mais dilúvio, mas Deus não disse que não vai mais haver o quê? Juízo. Vai haver juízo. Só tem uma maneira, só tem um caminho de escapar desse juízo. O mesmo caminho de Noé. Hebreus capítulo 11. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus,
aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. A mesma arca para a salvação da sua casa condenou o mundo, mas ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Que negócio fantástico! Que ainda que Deus não repita o dilúvio, Ele continua a nos salvar pelo mesmo instrumento da fé, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Cristo é a nossa arca. Cristo é o nosso barco. Não foi à toa que nos evangelhos vários episódios aconteceram e são narrados de Jesus no barco, fazendo tudo o que era necessário para manter a vida daqueles que são os seus. Assim é o Evangelho. O que você tem que fazer? Andar com Deus. Quando vier o dilúvio, quando vier a provação, quando vierem os escarnecedores, quando vierem as lutas, você tem um barco. E Deus vai estar fechando a porta e preservando você, preservando a sua vida, porque Ele fez uma aliança. E essa aliança acontece em Cristo. Só em Cristo. E mais ninguém. Para a preservação de muitos.